Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem e muito animados, dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você que nos acompanha todos os dias já me conhece, não é? Professora Abigail Viana, vamos passar aí alguns minutinhos aprendendo coisas novas, revendo aquilo que já aprendemos, e para que essa aula seja uma aula bem bacana, tem aqui várias pessoas me ajudando. Tá vendo essa moça bonita aqui? A Midian, nossa intérprete de Libras, dando aí um show na interpretação, e eu sempre gosto aqui de registrar o meu respeito, a minha admiração por esta equipe show, que é a equipe dos intérpretes de Libras aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais. Midian, muito bom ter você aqui com a gente, venha sempre. E hoje, né, temos uma visita mais do que especial que vai trazer a tua mensagem. Eu lhe dou um doce se você acertar. Como eu vou lhe dar, eu estou prometendo, porque eu sei que você nem imagina, mas é uma visita que vocês vão amar. Diretamente veio aqui teletransportada do primeiro ano para o quinto, professora Josiane. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, professora Abigail. Obrigada pelo convite. Já estou aqui, viu, turma do quinto ano. Faz aí as perguntas que eu vou passando para a professora Abigail e ela com certeza vai responder para vocês, tá certo? Se eu não souber, a professora Josiane vai me dar aqui aquela força, né? Então, é isso mesmo, quinto ano. Coloca aí o nome da tua escola, dá o teu bom dia, faz perguntas, responde as minhas, e assim a aula vai ser bem mais animada. Como você está vendo na tela, o tema da nossa aula, conto indígena. Você, aquele estudante que todos os dias assiste às nossas aulas, está vendo que estamos numa sequência de aulas sobre os contos. Você já está craque, sabe tudo sobre contos. E cada dia estamos trabalhando um tipo de conto diferente. Por exemplo, ontem trabalhamos o conto africano. Se você perdeu a aula, vai lá no YouTube que ela está disponibilizada e você vai poder assisti-la quantas vezes quiser. E se você assistiu, viu que o conto africano, como hoje, o conto indígena, o que a gente também já viu, conto popular, conto de fadas, conto acumulativo, vejam quantos tipos de contos. Contos maravilhosos, eles têm uma mesma estrutura, os mesmos elementos, só que algumas características diferenciam um do outro. E por essas características vocês sabem distinguir se é um conto africano, se é um conto indígena, por exemplo. Se no conto de fada, está dizendo, ó, tem fada, tem princesa, tem um príncipe, todos terminam felizes para sempre. Eu disse, que conto é esse? Você vai me dizer o quê? Conto de fadas. Se eu te conto uma história que se passa num cemitério ou num castelo mal assombrado, você já sabe que é um conto de assombração. Então, hoje vamos ver algumas características do conto indígena. Só que antes disso, vamos falar um pouquinho sobre os indígenas? Isso mesmo. Lembram que ontem, antes de começar o conto africano, falamos um pouquinho sobre a África. Você aí que está me assistindo, o que é que você sabe sobre os indígenas no Brasil? Você sabe alguma coisa sobre eles? Já estudou na escola? Com certeza sim. Não só nas aulas de língua portuguesa, mas também nas aulas de história. Eles são uma peça muito importante, são personagens fundamentais para a construção da sociedade brasileira que nós conhecemos hoje. Olha aí que menina linda, está aí na sua aldeia, vai abrir aquele sorrisão aí, ó, para vocês do quinto ano, dando aquele bom dia especial. E aí, o que é que você sabe sobre esse povo? Você conhece as comidas que nós comemos hoje em dia, que foi uma herança dos indígenas? Os costumes? Deixa eu dizer só um. Você aí, eu espero que o que eu vou perguntar agora, a sua resposta seja sim, por favor. Você toma banho todos os dias? Ninguém vai me dizer não aí, né? Por favor, que não tem nada melhor do que um banho, sair cheirosinho. Você sabia que esse costume de tomar banho todos os dias nós temos por conta dos indígenas? Isso mesmo. Foram eles que ensinaram para a gente, que colocaram essa cultura no povo brasileiro, porque vocês sabem, né, que o povo brasileiro é formado pela junção de 3 raças. Os negros, que foram vindos da África, os colonizadores europeus e os indígenas que já habitavam aqui. Então, de cada um desses povos, nós herdamos coisas especiais, seja da comida, da cultura, dos costumes, e eu amo esse costume que os índios nos deixaram,
que é de tomar banho, ainda mais aqui no nosso Recife, quando o calor chega, nada melhor do que um banho. Dormir em rede, você gosta? Também, herança dos indígenas. Veja como tanta coisa do nosso dia a dia que você às vezes nem sabia veio aí de herança desse povo incrível que são os povos indígenas. Vamos falar só um pouquinho sobre eles e em seguida já vou ler para vocês hoje um conto indígena. Os povos indígenas são os grupos que já habitavam o Brasil antes da chegada dos europeus. Atualmente, existem cerca de 800 mil indígenas habitando o território brasileiro. Então, quando espanhóis, portugueses chegaram aqui, o nosso país já era habitado. Isso mesmo. E quem é que habitava aqui? Os povos indígenas, que chamavam a terra de Pindorama. Sabia disso? E isso mesmo, o nome que os indígenas chamavam o Brasil era Pindorama. Felizmente, os europeus chegaram, já foram aí, né, colonizando, mudaram o nome. Hoje a gente não fala, a nossa língua de origem deveria ser línguas indígenas, porque o povo nativo aqui eram os indígenas. Mas eu não posso me adentrar muito no assunto, porque senão vai se transformar numa aula de história. Hoje é só uma pincelada, mas ficou curioso? Esse é o meu objetivo. Quando terminar a terceira aula, você vai lá na internet e dá aquela pesquisada, porque você do quinto ano é um estudante pesquisador. A população indígena no Brasil representa um grande contingente de povos indígenas que, ao longo dos anos, sofreu um considerável decréscimo, seja por extermínio, seja por doenças trazidas pelos colonizadores. Então, quando os colonizadores chegaram, em muitos momentos houve ali luta, e os indígenas, muitos foram mortos. Então, já diminuiu aí a quantidade da população. E também algo interessante é as doenças, gente. Porque quando os europeus chegaram aqui, eles trouxeram doenças que os indígenas nunca tiveram. Então, o corpo deles não tinha ainda anticorpos para lutar contra aquela enfermidade, aquela doença. Não tinha ainda tratamento e muitos morreram por conta dessas doenças. Esses povos, os indígenas, já habitavam o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses. E eles estão distribuídos nas 5 regiões do país. Você sabe quais são essas 5 regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Nós, aqui em Recife, estamos na região Nordeste, no estado de Pernambuco, tá certo? Guarda essas informações, que elas são muito importantes. Muitos povos já entraram em contato com os costumes não indígenas, contudo, alguns grupos ainda vivem isolados. O que é que isso quer dizer? Muitos povos indígenas que ainda existem hoje, né? Eles têm esse contato conosco, que somos povos não indígenas. E também, do jeito que nós herdamos a cultura deles, eles também se apropriam, não é, de muitas coisas que nós usamos no dia a dia, do nosso modo de viver. Porém, ainda existem aqueles que se mantêm ali isolados, mantendo ali a sua cultura pura, sua tradição. Não estou dizendo com isso que nenhum grupo, nem o outro está errado. Não tem nada de errado, não é, por exemplo, de um indígena se apropriar, por exemplo, da tecnologia, como a gente vê em muitas aldeias, não é? Que a tecnologia já chegou, antenas parabólicas, internet. Isso é bom até para que eles possam perpetuar a sua tradição. Como também eu entendo aqueles povos que querem ficar ali e manter 100% como era a tradição de seus pais, de seus avós. Então a gente respeita tanto aquele que se modernizou, como aquele que prefere ficar da maneira tradicional. Não é isso, quinto ano? A população indígena no país sofreu um enorme decréscimo entre o século XVI e o século XX, passando de milhões para a casa dos milhares. Quando eu digo assim, milhares, parece muita gente, mas imagina uma população que tinha milhões de pessoas. Se eu perguntar para você, você quer ganhar R$1 milhão ou quer ganhar R$1.000? Para mim, até R$1.000 agora está ajudando e muito, viu? Mas, claro que se eu pudesse escolher, eu ia querer ganhar o quê? Milhões. Você também, professora Josiane? Com certeza.
Eu ia querer ganhar milhões, né? Ninguém ia querer ganhar 1.000 podendo ganhar milhões. Não é? A gente quer 1.000 se não tiver nada, né, professora? Mas se pode ganhar milhões, então imagine, porque a gente pensa em dinheiro, a gente já entende logo, né? A proporção da coisa. Imagine, tinha milhões de indígenas e agora existem milhares. São muitas pessoas, sim, mas em comparação ao que havia antes, realmente houve um decréscimo muito grande. Extermínios, epidemias e também escravidão foram os principais motivos dessa redução. Foi após a década de 80 que esse cenário mudou, vamos dizer assim, começou a mudar, né? E a população indígena voltou a aumentar. De acordo com o Instituto Socioambiental, os povos indígenas têm crescido em média 3,5% ao ano. Agora, falamos um pouquinho sobre os indígenas, né, a sua história, a importância que eles têm para a nossa cultura aqui no Brasil. Vamos falar um pouco agora sobre os contos indígenas, que é uma maneira da gente preservar a cultura desses povos. Os contos indígenas explicam a origem de várias coisas através de histórias envoltas em mistério e fantasia. Além disso, elas têm papel importante na educação dos índios, dos indígenas. Lembram que ontem, nos contos africanos, nós lemos, não é, um conto que falava por que a tromba do elefante é grande daquele jeito? Como os povos africanos, os indígenas também, eles tentam explicar a origem de muitas coisas através desses contos. Nós vamos daqui a pouco conhecer um. Contadas em várias regiões do Brasil, onde assumem características diferentes, as lendas surgidas entre os índios brasileiros se popularizaram e fazem parte do nosso folclore. Estão prontos para a gente ler um? O que será que eles vão explicar através desse conto, tá certo? Então, aí já está mostrando o título da nossa história, do nosso conto, A Dança do Arco-Íris. Observem que logo abaixo, uma letrinha menor, mas que vocês com certeza conseguem ler, está dizendo que foi recontado por João Anzanello Carrascosa. Acho que eu falei certo. Porque ele foi recontado. Lembram que os contos, ele tem essa característica de passar de geração para geração. Ninguém sabe onde começou, mas sabemos que começou de maneira oral, pela fala. Então, o pai contou para o seu filho. Aí o filho cresce, tem um filho, vai contando e aí vai passando. Só que o João Anzanello, ele decidiu registrar. Então, é um reconto. Essa história não é dele. Ele ouviu e teve ali a preocupação de registrar e recontá-la para a gente. Estão prontos? Vamos começar. Há muito e muito tempo, vivia sobre uma planície de nuvens uma tribo muito feliz. Como não havia solo para plantar, só um emaranhado de fios branquinhos e fofos, como algodão doce, as pessoas se alimentavam da carne de aves abatidas com flechas, que faziam, amarrando um feixe, uma porção dos fios que formavam o chão. De vez em quando, o chão dava umas sacudidelas, a planície inteira corcoveava e diminuía de tamanho, como se alguém abocanhasse parte dela. Certa vez, tentando alvejar uma ave, um caçador errou a pontaria e a flecha se cravou no chão. Ao arrancá-la, ele viu que se abrira uma fenda, através da qual pôde ver lá embaixo havia outro mundo. Espantado, o caçador tampou o buraco e foi embora. Não contou sua descoberta a ninguém. Na manhã seguinte, voltou ao local da passagem, trançou uma longa corda com fios do chão e desceu até o outro mundo. Foi parar no meio de uma aldeia, onde uma linda índia lhe deu as boas-vindas. Tão surpresa em vê-lo descer do céu, quanto ele de encontrar a criatura tão bela e amável. Conversaram longo tempo e o caçador soube que a região onde ele vivia era conhecida por ela e seu povo como o mundo das nuvens, formado pelas águas que evaporavam dos rios, lagos e oceanos da terra. As águas caíam de volta como uma cortina líquida, que eles chamavam de chuva. Vai ver, é por isso que o chão lá em cima treme e encolhe, ele pensou. Ao fim da tarde, o caçador despediu-se da moça, agarrou-se à corda e subiu de volta para casa. Dali em diante, todos os dias ele escapava para encontrar-se com a jovem.
Ela descreveu para ele os animais ferozes que havia lá embaixo. Ele disse a ela que lá no alto as coisas materiais não tinham valor nenhum. Um dia, a jovem deu ao caçador um cristal que havia achado perto de uma cachoeira e pediu para visitar o mundo dele. O rapaz a ajudou a subir pela corda. Mal tinham chegado lá nas alturas, descobriram que haviam sido seguidos pelos parentes dela, curiosos para ver como se vivia tão perto do céu. Foram todos recebidos com uma grande festa, que selou a amizade entre as duas nações. A partir de então, começou um grande sobe e desce entre céu e terra. A corda não resistiu a tanto trânsito e se partiu. Uma larga escada foi então construída e o movimento se tornou ainda mais intenso. O povo lá de baixo, indo a toda hora divertir-se nas nuvens, deixou de lavrar a terra e de cuidar do gado. Os habitantes lá de cima pararam de caçar pássaros e começaram a se apegar às coisas que as pessoas de baixo lhe levavam de presente ou que eles mesmos desciam para buscar. Vendo a desarmonia instalar-se entre sua gente, o caçador destruiu a escada e fechou a passagem entre os dois mundos. Aos poucos, as coisas foram voltando ao normal, tanto na terra como nas nuvens. Mas a jovem índia, que ficara lá em cima com seu amado, tinha saudades de sua família e do seu mundo. Sem poder vê-los, começou a ficar cada vez mais triste. Aborrecido, o caçador fazia tudo para alegrá-la. Só não concordava em reabrir comunicação entre os dois mundos. O sobe e desce recomeçaria e a sobrevivência de todos estaria ameaçada. Certa tarde, o caçador brincava com o cristal que ganhara da mulher. As nuvens começaram a sacudir sob seus pés, sinal de que lá embaixo estava chovendo. De repente, um raio de sol passou pelo cristal e se abriu num maravilhoso arco-íris que ligava o céu e a terra. Trocando o cristal de uma mão para a outra, o rapaz viu que o arco-íris mudava de lugar. "Yupi!" gritou ele. "Descobri a solução para os meus problemas." Daquele dia em diante, quando aparecia o sol depois da chuva, a sua jovem mulher escorregava pelo arco-íris abaixo e ia matar a saudade de sua gente. Se alguém lá embaixo se metia a querer visitar o mundo das nuvens, o caçador mudava a posição do cristal e o arco-íris saltava para outro lado. Até hoje, ele só permite a subida de sua amada, que sempre volta feliz para os seus braços. E aí, quinto ano, gostaram do conto? Se eu perguntar para vocês, responde para mim, tanto no chat quanto no YouTube, quem foram as personagens desse conto? Onde foi que ele se passou? Observem que tem aí vários espaços diferentes, não é? E viram, os indígenas, através dessa história, tentaram explicar a origem do arco-íris. Professora Josiane, conhecia essa história, essa explicação aí para o arco-íris? Essa eu não conhecia, não. Gostou? Gostei. E eles aqui teve uma participação muito grande aqui dos alunos. Assim, eles não falaram ainda sobre o conto, né? Porque a pergunta foi feita agora. Mas entrou Luan, entrou José, entrou no chat também uma aluna, eu acho que é nova, Anne, disse a escola que ela estuda, né? Luan também falou da escola e pediu desculpas por entrar, né? Depois tá ele respondeu aqui, região Nordeste. Muito bom. Nas suas perguntas, né? Que você falou a região onde a gente mora, né? Onde a gente vive. Pronto, essas foram as participações dele. Maravilha. Em relação ao banho, Martim respondeu que óbvio que ele toma banho todos os dias. Todo mundo toma banho todos. Eu espero que todos sejam tão óbvios quanto o Martim. Aqui está a nossa atividade de hoje para finalizar. Vocês vão pesquisar um conto indígena e vai recontar no seu caderno. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora, agradecer a participação da professora Josiane. Muito bom, Josi, ter você aqui. E agradecer a Midian, que como sempre, né, dá ali aquela interpretação top. Fiquem aí, professora Kedma está chegando com a aula de matemática. Professora Josiane, quer falar alguma coisa? Quer se despedir, professora Josiane? Quero me despedir, quero dizer que eles responderam que gostaram do conto e José colocou que os personagens são os indígenas e o caçador, tá? E um cheiro bem grande para a turma do quinto ano, né? Gostei de participar com vocês aqui. Maravilha, venha sempre. É isso, gente. Forte abraço. Tchau, tchau.